Senado aprovou em 2 turnos, ontem em primeiro turno, hoje em segundo turno, a PEC emergencial, a proposta de emenda à Constituição com medidas de controle dos gastos públicos e que autoriza o pagamento de até 44 bilhões de reais, esse é o teto, para que seja pago uma nova etapa aí do auxílio emergencial. Foram 62 votos favoráveis. Alguém pode até questionar, mas por que não houve mais votos favoráveis ao pagamento do auxílio emergencial? Porque o pagamento não foi a proposta única, não é? Havia ali uma série de medidas, por isso a votação se deu como proposta de emenda à Constituição. Seriam necessários 49 votos. Agora vai para a Câmara. Como é PEC, precisa de pelo menos 308 votos favoráveis, porque é uma emenda à Constituição, então é preciso pelo menos 308 votos na Câmara, 49 no Senado. No Senado, esse piso foi superado com folga, 62 votos. E só não houve mais votos favoráveis porque alguns senadores não gostaram das medidas de controle dos gastos públicos que estão incluídas no pacote. É bom lembrar que essa proposta apresentada pelo governo foi antes da pandemia. Antes da pandemia, não tinha nada de pandemia, a China ainda não havia descoberto os primeiros casos, quando o governo federal enviou uma proposta com o objetivo de criar mecanismos de restrição de gastos quando o governo federal, os estados ou os municípios estivessem em situação de emergência fiscal. Para o Paulo Guedes, era uma prioridade. Era para o governo? Depende. Para algumas alas do governo, sim, para outras, não. Algumas não gostavam da proposta e continuam não gostando. Para o Ministério da Economia, ela, desde o início, era considerada prioritária. Até porque seria o passo seguinte depois da reforma da Previdência, cuja economia foi amplamente superada pelos gastos em 2020, que não eram esperados, é óbvio. Ninguém sabia em 2019, metade de 2019, que em 2020 aconteceria o que aconteceu. O projeto ficou em segundo plano com a pandemia e quando acabou o pagamento do auxílio emergencial, nós tivemos primeiro o sinal dos supermercados que começaram a dizer: olha, as vendas estão diminuindo muito. Justamente um setor que faturou muito em 2020, começou 2021, é claro que você tem aspectos sazonais, né? Janeiro, mas este foi um janeiro diferente, não é? Porque, afinal de contas, com inúmeras restrições, muita gente evitando viajar. Então não foi exatamente aquele período de férias em que, com exceção de cidades balneárias, né, os supermercados sentem um pouco. Não, eles sentiram e perceberam que isso tinha a ver com o fim do auxílio emergencial. Outros sinais foram dados, porque as empresas também perceberam, em diversas áreas, redução do consumo, mesmo aquele consumo que costuma subir em janeiro e fevereiro, houve uma queda. E aí, o mais importante, a constatação de uma epidemia, aí não podemos chamar de pandemia, de uma epidemia paralela. A epidemia da fome. Fome. Então, essa constatação, num país em que, só para alguns que fingem que estão na Noruega, há o welfare state, o colchão de proteção social, é uma social-democracia consolidada, né? Como parece acreditar o Rogério Marinho, com quem até debatemos aqui na Bandeirantes a respeito, exatamente desse assunto. Então, essa constatação
fez com que crescesse a pressão para a volta do auxílio emergencial. Só que, ao mesmo tempo, uma outra constatação não podia ser evitada, contornada, ignorada. A de que não há dinheiro para bancar o auxílio emergencial nos moldes do ano passado, atingindo o mesmo número de pessoas, com o mesmo valor pago mensalmente, porque a dívida pública brasileira, e quando eles falam em 85%, esse é o cálculo mais conservador, por não considerar títulos da dívida pública. Aliás, com um vencimento pesado agora em abril, no mês que vem. Então, já ficou claro quando houve a discussão no ano passado sobre um novo plano permanente de assistência social. Estão lembrados, não é? A ideia do governo Bolsonaro qual era? Substituir o Bolsa Família por um plano maior, mais amplo, que pagaria mais para mais pessoas e que receberia o nome, inicialmente falavam em Renda Brasil, depois Renda Cidadã. Então, quando o Paulo Guedes trouxe as alternativas para financiamento do plano, todas elas foram descartadas, até porque eram mesmo, né? Eram realmente ruins. Ele propunha, na verdade, a unificação de um conjunto aí de assistências sociais. E ao mesmo tempo, atacava alguns pacotes de assistência que já existem, que estão consolidados, etc. Inclusive aqueles que são específicos. Lá o auxílio defeso, né? O sujeito que é pescador profissional e que em determinadas épocas do ano, por força de lei, não pode pescar. Exatamente para a preservação das espécies, dos rios. E por isso mesmo, naquele período, ele recebe um auxílio, recebe uma assistência em dinheiro, porque ele não pode trabalhar. E o Paulo Guedes queria juntar tudo num pacote só. A ideia era ruim. Assim como era ruim a ideia, porém, eles não desistiram dos precatórios. Os governos já tratam os precatórios de maneira indecente, irresponsável. Em alguns casos, de maneira ilegal, inconstitucional. Mas como eles próprios decidem e todos os partidos têm prefeitos, aqueles que não têm pretendem ter, apoiam governos estaduais, governos municipais ou governo federal. Então não há muita dificuldade no Congresso em se empurrar com a barriga a questão dos precatórios. O fato é que todas as ideias do Guedes foram ruins para financiamento desse novo programa social permanente que substituiria o Bolsa Família. Foi quando o Bolsonaro falou que daria cartão vermelho para quem voltasse a falar em Renda Brasil, Renda Cidadã. E ficou claro que permaneceria o Bolsa Família, como de fato aconteceu. Só que há essa necessidade do pagamento do auxílio emergencial, e essa necessidade ficou clara no Congresso, a pressão cresceu, o Paulo Guedes resistiu, falava que o Brasil estava contratando um problema fiscal para o futuro, e então ficou evidente, duas coisas ficaram evidentes. A primeira coisa que ficou evidente é que o auxílio viria. E aí o Bolsonaro começou a dar sinais nessa direção, o Paulo Guedes também. E a segunda coisa que ficou clara é que seria menor, por menos tempo, e acompanhado de um pacote que tem a ver com aquelas propostas que o governo apresentou antes da pandemia, lá em 2019. A PEC autoriza o pagamento de um novo auxílio emergencial e um gasto total, repito, de 44 bilhões com o pagamento do benefício. Não é que vão gastar 44 bilhões. Podem gastar até 44 bilhões. O número de parcelas, o valor do benefício, os critérios para recebimento do novo auxílio
dependem da aprovação de uma outra proposta legislativa pelo Congresso Nacional. Lembrando que, claro, a própria PEC ainda tem de passar na Câmara, mas deve ir direto para o plenário. Há uma pressa, deve ir direto para o plenário, provavelmente será aprovada. Será aprovada. E o governo deve enviar ao Legislativo. O governo deve enviar ao Legislativo uma MP, uma medida provisória, com a previsão de 4 parcelas do novo auxílio com valor de R$ 250. Esse é o valor médio, né? Porque há casos em que apenas o indivíduo receberá, não haverá uma família recebendo, e talvez nem chegue a R$ 200, cento e alguma coisa. E há casos, por exemplo, mulheres que são responsáveis, solitárias pela família, pelo sustento da família, talvez recebam mais de R$ 300. Então, R$ 250 provavelmente será o valor majoritário. A maioria deve receber 250, mas há casos em que o benefício será de cento e alguma coisa, não está definido, e há casos em que será superior a R$ 300, não está definido. E o teto de gastos vai receber aí o drible dessa permissão dada pelo Congresso. Porque o governo sempre teve o receio de ultrapassar o teto de gastos e, com isso, ser passível, tornar-se passível de uma punição, até impeachment, né? Exatamente pelo teto de gastos. Você tem a regra de ouro e o teto de gastos. A regra de ouro não permite que o governo busque empréstimos para pagamento de aposentadoria, pagamento de eletricidade, pagamento de água, as contas corriqueiras. E além da regra de ouro, você tem o teto de gastos, que, aliás, foi um texto ruim que foi aprovado, muito ruim, inclusive limitando o reajuste à inflação. E vai chegar um momento que o teto de gastos, a inflação oficial, que é uma mentira, a inflação oficial é uma mentira, é balela, Mas o fato é que ela é que indexa o teto de gastos. Então é claro que vai chegar um momento, seja com o governo Bolsonaro, seja com o sucessor do Bolsonaro, em algum momento o governo será inviabilizado pelo teto de gastos. Porém, se é uma situação de catástrofe, se é uma situação de colapso, surge essa possibilidade, então, de um financiamento, surge a possibilidade de um gasto, de uma autorização automática para que o teto de gastos seja desconsiderado naquela despesa específica. É o caso do auxílio emergencial. Ele não entra, pois, na contabilidade do teto de gastos. Não entra nessa contabilidade. E a questão agora, porque além de driblar o teto de gastos, isso você faz no papel facilmente, né? Além disso, você tem a outra possibilidade, que é discutir de onde vem o dinheiro. Porque uma coisa é driblar no papel o teto de gastos. Outra coisa é ter o financiamento concreto, real, dinheiro na mão, para pagar a conta num país que tem uma dívida pública que se aproxima do tamanho do seu PIB. Agora, aos gatilhos, né? Aos gatilhos que foram estabelecidos nessa PEC. Então, é uma contrapartida estipulada pelo governo para o pagamento do auxílio emergencial. Os gatilhos são mantidos, medidas acionadas automaticamente em momentos de crise, quando as contas públicas estiverem apertadas e atingirem determinados níveis considerados preocupantes. Porém, são regras diferentes na PEC para a União e para estados e municípios. Estados e municípios terão a possibilidade de, a União obrigatoriamente acionará esses gatilhos. Porém, estados e municípios que, chegando a 95% de comprometimento, não acionarem esses gatilhos, ficarão impedidos de terem a União como avalista de empréstimos e terão dificuldades para obter socorro da União.
Então será uma responsabilidade tremenda que governadores e prefeitos terão. E é bom lembrar que antes da pandemia já havia vários estados nessa situação. Vários estados estavam na situação de colapso financeiro. Algumas, inclusive, decretaram o colapso financeiro. Algumas unidades da federação decretaram colapso financeiro, incapacidade de honrar suas contas. No final de 2019, nem falávamos em pandemia, já havia notícia de um vírus estranho atingindo Wuhan, atingindo partes da China. Já havia médico sendo preso na China porque alertou seus colegas que havia um vírus estranho circulando. Foi preso, foi detido. Perguntaram por que ele estava espalhando boatos que poderiam provocar preocupação pública. Vejam só o que era o boato. Uma crise mundial. Aliás, aquele médico depois morreu porque contraiu o vírus, foi contaminado pelo vírus e morreu da Covid-19. Pois bem, mas naquele final de 19, quando aqui no Brasil não havia discussão sobre Covid, sobre coronavírus, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins já estavam nessa situação, antes da pandemia. São dados da Instituição Fiscal Independente a partir das informações da Secretaria do Tesouro Nacional na avaliação da capacidade de pagamento dos estados. 14 unidades da federação nessa situação. 14. A metade das unidades da federação, considerando o Distrito Federal, é claro. E estados que, para os padrões brasileiros, são ricos. Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, o maior produtor de petróleo do país. Numa comparação com outros estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, são estados que arrecadam mais, que têm uma infraestrutura melhor, pois eles também entraram nesse colapso financeiro. Santa Catarina, que tem um padrão de vida superior ao da média nacional. Então, estados importantes como Pernambuco, Mato Grosso do Sul, todos eles enfiados nesse buraco de um colapso fiscal. Pois bem, a partir de agora, bateu em 95%, eles necessariamente ou acionam o gatilho ou perdem a possibilidade de ter a União como avalista de empréstimos que eles vão buscar lá fora. E dificuldades para obter empréstimos da União. Então, mas terão essa opção. Terão essa opção. A União não terá. Os gatilhos serão automaticamente acionados. Algumas polêmicas ficaram de fora. Por exemplo, aquela história que era, inclusive, defendida pelo Paulo Guedes, de que desaparecessem os limites mínimos de gastos com saúde e educação. Paulo Guedes defendeu isso publicamente, inclusive. O Márcio Bittar, o senador que foi o relator da PEC, ele que é do MDB do Acre, colocou isso na proposta, mas tirou. Tirou porque percebeu que a proposta seria derrotada. E aí o pacote todo seria derrotado. Os estados são obrigados a destinar 12% dos seus recursos para a saúde e 25% para a educação. O gasto mínimo em saúde previsto na Constituição é de 15% da receita corrente líquida, no caso da União. Para a educação, 18% da receita de impostos. E o piso de gastos nas duas áreas não pode ser reduzido e tem de ser corrigido pela inflação do ano anterior. Então, o Senado aprovou, a Câmara, imagino, vai aprovar, inclusive deve ir direto para plenário, sempre 2 turnos, 2 votações. Serão necessários pelo menos 308 votos favoráveis na Câmara, mas ainda resta saber quantos meses
durará o pagamento do auxílio emergencial, será pago por quantos meses e que valor? E quem terá direito? Já que a expectativa do próprio governo, e particularmente do Ministério da Economia, é que seja um número muito menor, talvez 50% do número de pessoas que receberam o auxílio emergencial em 2020.